Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 18 horas e 46, 17/4 de 2023. Nós temos uma noite agradável, já choveu aqui em São Paulo, agora está garoando 23 graus. Eu desejo uma boa semana a todos. Queridos, para que eu não esqueça, eu prometi no sábado mostrar aqui a vocês. Tomar um pouco no meu Gatorade de limão. O gráfico correto do mini índice. Esse daqui é o M de Maria 23. Percebam que ele é praticamente igual ao gráfico que a gente usa no TradingView, mas não tem esse gap. Então o gap que aparece no TradingView, como diria o Padre Quevedo, ele não existe. Pode parecer meio grosseiro, meio estúpido, eu concordo, mas não tem software perfeito, sem ilusões. Né? Não tem software perfeito. Então eu uso vários, eu uso o Broadcast, eu uso o Investing, eu uso o TradingView, eu uso a plataforma da XP, eu uso do BTG e a vida vai seguindo. Então assim, os candles estão corretos, esse espaço não existe. Muitas vezes o TradingView corrige 2, 3 dias depois, não ocorreu, então esse é o gráfico correto. Perfeito? Então, é isso aí. Sendo um gráfico ou outro, a gente percebe que passamos por uma correção no tempo. Isso aqui não é uma correção no preço, é uma correção no tempo. Então a gente pega, por exemplo, a oscilação desse dia não conta, porque está errado. Mas a gente pega aqui 0,35 na quinta, de queda, 0,14 na sexta, 0,44 hoje, quer dizer, nós passamos por uma correção no tempo, a média vermelha, que é de 21, ela vai subindo, e a média de 5 vai amparando os negócios como ela fez na sexta. Ok? Então, se eu trouxer, por exemplo, aqui o gráfico de 30 minutos, ele está correto, mas esse gap não existe. Então, eu posso vir aqui, por exemplo. Na Top Traders, né, às vezes a gente fala uma linguagem, traz as coisas de uma forma que às vezes o pessoal assusta um pouco, mas é a verdade. Né? Nada como ser verdadeiro, ser sincero, né? Inclusive nessa questão dos softwares e tal. Agora, o intraday, ele tem uma simetria favorável à alta, sendo em um ou no outro, bandas de Bollinger justapostas. Então, nós temos aqui um ombro, cabeção, ombro invertido. Então, a tendência realmente de apreciação dos preços é de escalada. Assim sendo, eu vou prestigiar os meus queridos alunos do YouTube. Comentem, compartilhem, deixem o like, se inscrevam no canal. Assim todos nós aprendemos juntos. Legal. Maria Luísa, boa noite, professor Wagner. Obrigado pelo excelente conteúdo. Obrigado, querida. Tudo de bom para você, para sua família. Seja bem-vinda. Patrícia TK, excelente final de semana, professor, você é fera. Alunas como você estão sempre conosco, apoiando, são a nossa razão de ser. Obrigado pelas palavras, pelo prestígio e apoio costumeiros. Professor, a YouTube terá o balanço no início de maio. Você acredita que até lá ela poderá passar dos 26,80? Maravilha. Então vamos estudar YouTube a pedido da Patrícia Takai. Muito bem. YouTube 4, ela vai subindo aos trancos e barrancos. Esse gap, por exemplo, em YouTube, ele existe. Perfeito? Foi um pivô, né, um rompimento de 25,07 em gap. Patrícia, eu penso que falar que algo vai acontecer nessa semana soa um pouco ingênuo, porque de uns tempos para cá, eu falava com meu filho sobre isso hoje, né? Eu tenho um filho estudante de Direito, está no último ano, foi efetivado no trabalho praticamente hoje, né? Fez exame admissional, conversamos sobre tudo, é um grande amigo. Eu tenho 44 anos, o meu filho tem 24. E ele falava, caramba, né? Já não é o primeiro nem o segundo. Há uns 5 ou 6 feriados. Se o feriado for na sexta, por exemplo, ele fez esse estudo estatístico, o mercado para a partir da segunda.
né, é um caso sério. Aconteceu na Páscoa, vários países, né, celebraram esse feriado. Tiradentes é só no Brasil, por razões óbvias. E hoje o volume já foi baixo. Então, assim, é algo, eu particularmente acho lamentável, mas é o que acontece. Ah, professor, o mercado está esperando o arcabouço. Não é só isso. Então, assim, o volume não deve ser tão baixo quanto a Páscoa, mas pela volatilidade de hoje, pelo volume de hoje, o mercado vai trabalhar em compasso de espera, salvo algum avanço mais célere no que se refere ao arcabouço. Ou, de repente, uma explosão do minério aí para cima. Então, assim, o YouTube deve caminhar lentamente, porém com viés de alta, até essa LTB. Ok? Então, você falou em 26,80. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Talvez até mais. Talvez até mais que isso. Ok? Deve acelerar na semana que vem. A semana deve ser um pouco mais lenta. Felipe Falcão, pernambucano como eu, viva o Nordeste. Querido, seja sempre bem-vindo. Uma ótima semana a você e sua família. Bom dia, mestre. Sua atenção a Brit. Para especular, muito obrigado, que Deus abençoe, como eu sempre digo, o nosso trabalho, família e investimentos. Nosso querido amigo pediu o Brit 13, esse ativo faz um tempo, né, que a gente já faz um tempo que a gente não o estuda. Brisanet é uma ação com uma liquidez um pouco menor, que talvez viva aquilo que eu tenho brincado ultimamente, aí o Johnny, meu sócio, ele usa para inflexões, reversões a palavra turn around. E parece um caso de turnaround. Fundo, topo, fundo. Rompeu 2,14, ela esticou e agora passa para uma correção. Eu entendo que é uma situação de compra, né? Para pegar um ativo em inflexão, fazendo um movimento corretivo dentro do movimento de recuperação. Ok? Muito obrigado por participar. Caio Max, Félix Mendonça. Querido amigo, ele pede a gentileza de analisar, de estudarmos, de compartilharmos CSMG3, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Ontem eu errei o placar Corinthians e Cruzeiro, mas o Corinthians venceu. Um grande abraço a toda a galera das Minas Gerais. Minhas maiores turmas de imersões presenciais foram em BH. Maiores não, o maior número de alunos somados todas as imersões. Brasília, as turmas eram cheias também, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Mas se eu somar todos os alunos de imersão em todas as praças, todas as capitais que nós íamos, BH tem o maior número disparado. Então, Copasa é aquele ativo em tendência primária, secundária e terciária de alta, quer dizer, de longo, médio e curto prazo. De longo prazo a tendência de alta primária, secundária e terciária. A secundária é de alta, né? E é aquela ação para bater renda fixa, topos e fundos ascendentes, eu já compro ativo em tendência. Sabe para que é bom? A Copasa é realmente aquele aluno que quer bater a renda fixa, compra um pouquinho todo mês, né? Não é um ativo especulativo, pelo seu próprio DNA, sua volatilidade histórica e comportamento. Mas hoje, para quem quer pegar uma ação em tendência de alta mais clara do que a água, Copasa é uma opção, indubitavelmente. Para aqueles investidores que têm o perfil de comprar o ativo já em tendência de alta. Nossa querida amiga Isabela Reis. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Você acredita que o JHSF vai andar bem agora? Agradeço se analisar também Cirela e Loja Renner no curto prazo. Obrigada, disponha. Farei as três com o maior prazer. Hoje de dia, pessoal, eu fiz muito conteúdo. Abertura, Reader, Panorama lá no Telegram. Coloquei matéria agora de fechamento de mercado. Fiz o clique. Né, informe cenário, gravei stories, fiz live, uma live curta, mas fiz uma live importante lá no Instagram. Né, usufruam de todo esse conteúdo feito com muito carinho. Então ela pede primeiramente nossa amiga JHSF3.
Então vamos lá. Eu deixei uma matéria aqui para falar para vocês depois, que é sobre... Então eu acho que eu vou apagar aqui o broadcast, ele vai deixar a banda do computador mais livre. Então vamos lá, JHSF3, JHSF participações. Eu acredito que sim, Isabela, por quê? Todos nós sabemos da maravilha de empresa que é, descontada, com bons fundamentos, uma boa liquidez, extremamente promissora, um setor premium e todas as demais variáveis. Só que muitas vezes o movimento precisa começar. E aí vai em tendência. E começou. Houve uma inflexão, fundo, topo, fundo, pivô rompido a 3,90 e agora as médias cruzadas em modo compra. Então é uma ação que ao longo do ano tem potencial para dobrar. Para ir para 8,30, sim. Então é isso, é pro alto e avante. Eu sou suspeito para falar desse ativo. Nós temos em carteira Cyrela. Eu almocei com um amigo no sábado. Deixei minha filha no inglês, fui ao banco fazer um depósito. Pô, professor, você foi fazer um depósito no banco? Eu fui. Eu fiz um negócio e a pessoa pediu que eu fizesse um depósito, enfim. E aí depois eu fui almoçar com um amigo. Ele falou, Wagner, por exemplo, hoje, ele falou de uma outra ação, mas vamos tomar como exemplo Cyrela. Ele falou, eu tenho 500 mil em determinado ativo. Eu não tenho autorização para falar aqui, mas vamos supor que seja em Cyrela. Contando de agora até 31 de dezembro, você acha que é mais negócio eu deixar, pode ser em Cyrela, é Inven, vai que ele tem. Ou eu vendo, compro um imóvel, alugo o imóvel, né? Se eu somar tudo no final do ano, é Inven que ele tem. Que tá ótima também para compra. O que é mais negócio? É uma boa pergunta, né? Existem variáveis à mesa. Neste momento, eu nunca fujo aquilo que o aluno pergunta. E eu preciso ser coerente com aquilo que eu faço. É muito provável que faça mais sentido ele vender o imóvel. Ele tem proposta, por exemplo, ele tem Inven e ele tem uma proposta por uma sala. Qual que vai dar mais resultado daqui a 31 de dezembro? Provavelmente o ativo em si. Nesse momento, ok? Então, por exemplo, neste momento, colocar 500 mil num ativo como Inven, Cyrela ou JHSF, eu acho mais negócio do que manter um imóvel físico para apurar aluguel e eventual valorização, ok? É a minha visão. Hoje vale mais a pena estar na bolsa do que, de repente, se você tiver liquidez, né, vender e alocar em bolsa, do que ter um imóvel. Eu já fiz muito essa transição, vende bolsa contra imóvel. Então hoje a bolsa ela tem oportunidades mais claras e promissoras, a não ser que você compre um imóvel muito barato, mas por valor de mercado, uma condição dita normal, eu preferiria nesse momento estar exposto, tanto que eu estou, né? Tanto que eu estou exposto, e acredito que é um bom negócio manter. Quais são as ações, né, do setor? Pessoal, só um segundo, deixaram um celular perto de mim aqui e esse celular vai ficar tocando um alarme. Como eu não vou mexer em nada de ninguém, só um segundo aqui. Maravilha, eu voltei. Eu tô aqui no estúdio hoje, vai ficar tocando. A pessoa está em reunião e deixou um celular que vai ficar tocando de 5 em 5 minutos aqui. Um alarme, eu coloquei num local isolado aqui. Então hoje a exposição em bolsa faz mais sentido. Então Cyrela extremamente promissora, Mastro Bandeira, nós temos, além da JHSF, MRV E3. Também entendo que pode
subir 70%, 80% durante o ano, talvez dobrar. E nós temos também a JHSF, MRV e Cury. Percebam que exposição, no caso da Cury. A Cury, na minha visão, Cury é 15, a gente tem essa ideia. Por exemplo, hoje, né, saíram vários veículos de mídia que McDonald's rompeu há algum tempo a máxima histórica, ela está na máxima histórica. Eu acho que o movimento de Cury pode ser parecido. Daqui é o fracionário. Né? Então, por exemplo, o McDonald's é uma ação que nós temos lá fora. MCD, temos em uma das carteiras internacionais. Lembra que eu falava, ó, vale a pena ter paciência? Pô, ela saiu de 260, 270 dólares a 290. E a gente pretende ainda manter um pouco, por quê? Porque ela ficou um bom tempo trabalhando de forma lateral, acumula energia, então tem potencial para subir fortemente. Ok? Renner é uma outra ação que nós também temos. Lojas Renner. E vamos lá. LREN 3. Ela também prepara uma inflexão. Tem uma LTB. Fundo, topo, fundo. Então, o ponto-chave que separa o joio do trigo 18, mas se nós já estamos comprados, eu acho que é um bom negócio. Ademais, como diria o poeta, é possível identificarmos um oco invertido. Ombro, cabeça, ombro, invertido. Ok? Maravilha! Disponha a Isabela, Caio, Max, Felipe Falcão, Patrícia, Takai, Maria Luísa, queridíssimo Everson, queridíssimo Wilson e queridíssimo José Carlos. Vocês são a nossa razão de ser, assim como as outras centenas de alunos, né? Mais de 1000 alunos que assistiram os nossos vídeos no final de semana. Não temos interesses ocultos por aqui, o aluno é a essência de todo o trabalho. Queridíssimo Everson, boa noite, professor Wagner. Será que dá para entrar em CEMIG e B3SA3 ou já passou o ponto de entrada? Olha que pergunta maravilhosa. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. O trabalho é uma dádiva, querido. Fico muito feliz em poder contribuir, somar alguma coisa numa situação real de bolsa que a gente defende. Então, a CEMIG, eu acho que passou. É conduzir quem já está no barco. Né? A lá McDonald's é um dos grandes acertos das nossas carteiras. Se não chegar e-mail da Leroy Merlin para mim, tem alguma coisa na minha... Eu até brinquei outro dia com um amigo. Se não chegar e-mail da Leroy Merlin para mim todos os dias, tem algum problema com o meu servidor. Eles mandam bastante e-mail. Mas eu sou um bom cliente da Yamamura e da Leroy Merlin. Então, CEMIG, ela tem no semanal um triângulo rompido. Acredito sim que ela continue um processo de alta, porém mais lento, e acredito que passou o ponto. B3, SA3 é mais para condução. Agora, você venderia a CEMIG? Não. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Na B3, SA3, nessa região aqui do fundo duplo foi uma compra de ouro, 11,07. Agora ela deve seguir tendência, porque respeitou o eixo do W, mas deve ser um movimento lento, truncado, tem que ter paciência. Mas, sem dúvida, entre a compra e a venda, eu falaria em comprar. Wilson Martinez, bom dia, professor. Elet 3 abriu em gap, hoje em queda, ele pede para estudar o papel. E o Zé Carlos Oliveira, valeu amigo, like 15. Maravilha, então eu vou estudar aqui Elet 3, obrigado a todos vocês que participaram, eu fico muitíssimo feliz quando a gente tem esse engajamento e a comunidade pode aprender de forma conjunta. Verdade, abriu em gap. Digamos que o governo atual ele não é muito amigável para ativos ligados a ele como a Eletrobras. Eu passaria longe dessa ação.
O que aconteceu, querido, é que ela veio na média de 21 e fechou perto da mínima. Eu não entenderia essa correção como oportunidade, né? Eu buscaria um outro ativo. Aí a minha velha máxima, professor, se você fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas se eu fosse montar uma carteira hoje com 20 novas ações, ela não faria parte, por exemplo, ok? Então eu atendo assim com muita alegria e satisfação, uma vez que o trabalho é uma dádiva, Top Traders, a casa do investidor, os nossos amigos do YouTube, e agora eu quero mostrar rapidamente uma matéria aqui para vocês. Eu sou um estudante contumaz, sou um estudioso extremamente entusiasmado, estou sempre procurando alguma coisa útil para aprender. Quando eu não aprendo coisas novas durante um dia, parece que o dia está incompleto, né? Então eu sou assinante do Globo, Valor, de diversas plataformas que vocês sabem. E essa matéria me chamou a atenção. Brasil e México estão entre os emergentes mais atrativos para investidores, aponta a pesquisa. Então, em resposta à pergunta, olha só, eu trabalho com dados, eu não trabalho com achismo, né? E nem sou papagaio para repetir bobagem. Eu trabalho com dados, com pesquisa, veículos fidedignos, reflexão, né? Muitas vezes eu questiono, né? A gente tem quase um react ali de manhã no Panorama, onde eu leio Bom Dia Mercado e fico dando as minhas opiniões. Então, opiniões, volto a dizer, com base em fatos, né, em pesquisa, em estatística. E sim, quando a gente faz operação em si, daí a gente trabalha com probabilidade. Então, em resposta à pergunta sobre em qual emergente o investidor tem mais propensão a reduzir a exposição ao risco, a reduzir, 28% responderam China. Então veja, Brasil e México são os dois países emergentes em que investidores estão mais inclinados a fazer alocações em ativos financeiros. Pesquisa do JP Morgan, veiculada pelo Valor no Caderno de Finanças. Em resposta à pergunta sobre em qual país emergente o investidor está mais inclinado a acrescentar risco, 28,9% responderam México. Então hoje o nosso grande concorrente é o México, né? Enquanto 19,6% afirmaram ser o Brasil. Depois vem mercados fronteiriços, Índia, nenhum e China. Então quem é o nosso grande concorrente hoje? É o México, ok? Então muito legal essa pesquisa. Ao mesmo tempo, somente 5,7% responderam ser o Brasil, né? Em qual país emergente o investidor está propenso a reduzir a exposição ao risco. Então eu vou até deixar no favoritos aqui essa matéria, simplesmente fantástica, ela corrobora a minha leitura, está alinhada com a minha trading idea macro, né, o meu racional sobre o mercado. Só que a gente já fala isso há algum tempo, a matéria saiu agora. Muito bem, então o que eu vou fazer agora? Ativos fixos, ITS A4. Uma correção absolutamente normal, rompeu uma RTB importante, faz um movimento mais claro do que a água, no sentido altista, assim deve continuar, correções devem ser vistas como oportunidades. Aí nós teremos BBAS3, máxima histórica, não tem sinal de topo, mas eu entraria agora não, onde que eu falei que era interessante entrar, apesar de eu não ter em carteira? Na linha de retorno. Então a entrada boa era 37, não a 43. Né? Agora é administrar. BBDC4, Bradesco. Né? Bradesco nos passa a ideia de um mastro bandeira, uma acumulação para romper a CLTB. E aí nós teremos a seguir Petro 4. YouTube nós já falamos, B3SA3, muito forte o ativo. O movimento ele deve ser lento, porém contínuo. E aí Vale. Vale 3. Então a Vale 3 fecha o gap, de fato. Mas continua tendo a ideia aqui do ombro, cabeça, ombro invertido. Ok? Maravilha! E a HBSA3 que não para de subir? Vocês lembram que eu falei desse ativo como destaque lá atrás? Quando estava 1,80, 1,70, que era ativo para dobrar
vai dobrar. Para ir para 3,20, 3,40, 3,50, eu acho que é questão de tempo. Vai corrigir no meio do caminho, vai ter estresse, mas ela é muito forte a ação, movimento técnico. Muita gente que pegou o ativo me escreve diariamente para agradecer, para falar de projeção. A gente poderia falar em 13,10. Né? 13,13. 3 com 13, 13,13. Então, a gente pode colocar, talvez, aí como um alvo, enfim. Bolsas americanas, Dow Jones subiu 0,30, movimento técnico esperado, está na iminência, né, prestes a romper uma LTB. Eu vou chegar aqui no S&P, 500 maiores empresas americanas, né, rompeu o pivô, aqui a 4133, índice de tecnologia Nasdaq, respeitou a média de 21, ensaia o rompimento das máximas recentes. E aí nós chegamos nos títulos americanos de 10 anos, que fazem realmente um movimento de recuperação e aquele negócio. Acima de 3.610 tem mais espaço para subir. Observando esse movimento dos títulos americanos de 10 anos, já começa a passar pela minha cabeça que realmente vai ter um aumento no dia 3 de maio. Né? Aí realmente vai ser o último. Pode até ter corte em junho, mas o mercado hoje é praticamente líquido e certo. Se fosse hoje não, hoje é segunda, geralmente, sempre às quartas, né? Quase sempre. Se a reunião do Fed fosse depois de amanhã, teria um aumento de 0,25, né? Sendo bastante realista, teria um aumento de 0,25 se a reunião fosse na próxima quarta. Chegamos no petróleo WTI operado, negociado na NYMEX em Nova York. É um movimento que a gente esperava, pessoal, um movimento absolutamente lateral pós-OPEP. Se você pegar o fechamento do dia pós-OPEP, 3 de abril, foi 80,42, está 80,93. Então, para nós, não é uma novidade, tem um leve viés altista, mas esse movimento lateral ele é natural para nós e ele é esperado. E o fato da Petrobras subir com o petróleo de lado mostra algum grau de força que chama a atenção, inclusive para boas novas do cenário político, uma vez que ela é um termômetro do nosso governo. Isso é inconteste. O minério de ferro luta para montar um fundo, parece que o fará, novamente digamos assim, nos arredores dessa linha de retorno. Tenho aqui o índice japonês Nikkei e um dos grandes destaques do dia. Aula de análise técnica, rompimento da congestão, esse movimento amalucado na Bolsa de Xangai. Então desenhou ombro, cabeça, ombro invertido, aconteceu de tudo aqui. Depois fez o W, quando rompeu 3.253, atingiu o objetivo do W a 3.343 e agora uma barra com grande volume firme, indicando que a reabertura chinesa é para valer. Lembra que eu falei, quando tiver alguma coisa de impacto, vai acabar essa história de política de Covid zero, do pessoal preso em casa, houve os protestos, aconteceu, e eu disse que a abertura não haveria uma política de volta, de um novo lockdown, alguma coisa do gênero, uma retroação, e de fato não houve. Certo? Muito bem. Então vamos observar o VIX. O índice do medo Volatility Index segue o seu movimento de queda pouco a pouco. BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, apesar de ser uma região de suporte, não tem nenhum sinal de fundo consistente. E aí eu chego no EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York, a aproximação da linha vermelha, que é a média de 21 e do preço. É uma correção absolutamente normal
inclusive respeitando essa região aqui de topo anterior, montada no dia 17 de fevereiro. Falemos da Europa. A Bolsa do Reino Unido vai subindo aos trancos e barrancos. Esse movimento mais sereno, digamos assim, ele é absolutamente normal, porque já está relativamente distante da média de 21, até mesmo da de 5. Então, correção natural na Bolsa de Paris, Eurostock 50, índice DAX. Uma das boas novas de hoje, MME, que mede fluxo para mercados emergentes, apontando para o alto, sem nenhum tipo de modificação. E nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, que tem um sinal de alerta. Fez a pinça fora da banda, dentro da banda, a barra gêmea está acima do fundo anterior, mas ainda abaixo da média de 21. Ok? Temos o Ibovespa em dólares, tomar um pouquinho do meu Gatorade. O Ibovespa em dólares, ele passa pelo fenômeno que eu citei anteriormente. Ele está na região do topo anterior, máxima do dia 14 de fevereiro. Essa região segura a onda, teve 3 toques aqui. A média de 5 também, a média de 21 vai subindo. Então é um movimento natural, movimento corretivo. Bolsa extremamente barata para os estrangeiros. Os estrangeiros estão comprados em quase 3 bilhões no mês de abril. Do outro lado estão os institucionais, né, com quase a mesma quantidade, só que na ponta vendedora. Então voltou aquele duelo institucionais, ó, topo anterior e estrangeiros. E o Ibov, coloquemos aqui um gráfico mensal do Ibov. O Ibov no mensal tem um ombro, cabeça-ombro invertido. E no mensal, qual é o ponto de acionamento do martelo? 106,723, mais um pouco acionará. E no gráfico semanal? No gráfico semanal nós temos algumas situações interessantes. Ombro, cabeça-ombro invertido, fundo anterior para trás, 102,855, simetria em V, 114,835 e uma barra elefante. Hoje simplesmente trabalhou na parte alta dessa barra. Então, nós temos uma cunha rompida, o objetivo da própria cunha é 114,835. Então, tem vários motivos para subir. Está numa região de topo anterior, dias 8 e 9 de março, região de 106,720. E está ensaiando aqui uma continuidade, enfim, na parte... Uma correção no tempo, não é aquela correção aguda, não é. O mini índice nós já vimos, aí chegamos no mini dólar. O mini dólar é justamente o raciocínio contrário em relação ao mini índice. Ele está longe da média de 21, não tem espaço para mergulhar, mas não tem motivo para montar um fundo aqui e subir. Salvo se houvesse uma grande decepção com arcabouço, tal, que é muito improvável. Então o mini dólar ele deve realmente seguir nessa toada, passo a passo. Nós temos fundos mais altos que os anteriores aqui, mas nada que... Por exemplo, aqui subiu, houve redução de volume, então nada que preocupe, assim, de fato. Aí nós temos o DXY. DXY não, o D1F25 gráfico diário. Também nada que... É uma alta anêmica, eu diria, nada que preocupe. Infelizmente o milho é o ponto negativo, ele não encontra fundo, não acho que vale a pena sair nesse patamar. Quando ele entrar em tendência vai passar algumas semanas aí subindo. Pessoal, hoje eu vou fazer, eu sempre faço uma carteira a mais, eu vou fazer a carteira desafios hoje. Então, a MER tá ali de lado, né? Um leve movimento de alta, vamos colocar nos 60 minutos. Ainda passa pela minha cabeça trocar por cash, mas no momento certo, se a gente perceber... Correto? Aí nós temos BPAC 11. Fantástico, né? Rompimento de canal, duplicado. Agora corrige aqui na região de um topo anterior para tomar fôlego e continuar o movimento. Nós temos Dexco,
que mostra uma reação interessante, padrão da alavanca, pivô rompido a 6,13, portanto a gente tem um pullback, região cabeça do pivô protegida pelas médias. Nós teremos GGBR4, que tem fundo duplo, LTB rompida, médias cruzadas em modo compra e cabeça de pivô a 26,10, a briga está justamente nessa região. Deixa eu ver se eu anotei, eu já fiz aí MRV, né? Então vou fazer Local Web, Mater Day, Positivo e Viva, daí a gente encerra. Deixa eu ver se eu anotei, às vezes eu anoto alguma coisa de forma coletiva, algum recado, algo que me chama a atenção. Não, eu acredito que não, acho que está tudo certinho. Não, tá tudo certo. Tranquilo. Então vamos lá, fazer esses últimos aqui para a gente finalizar. Local Web foi um dos destaques de hoje. Ação de tecnologia, as médias cruzadas em modo compra. Ainda em abril, penso que ela buscará 6,84. Mater Day, uma mega empresa, extremamente bem estruturada, administrada, fundamentos descontados. Ela está prestes a iniciar uma jornada aqui, uma escalada bastante expressiva. E hoje, né, os ativos de tecnologia operaram bem positivo, já tem médias cruzadas em modo compra. Fundo mais alto que o anterior. E está prestes a romper um pivô, que ocorrerá a, se deixar de fato para trás 18 com 18, um pivô maior e um menor aqui a 809 e a um mastro bandeira. Observando, por exemplo, uma ação como positivo no semanal, o potencial é muito grande e ela acaba de deixar a média de 21 para trás. E eu chego em Vivara, por último, parece acumular no semanal, ao redor das médias para um movimento mais forte posteriormente. O gráfico diário assim nos diz, né, uma típica acumulação para o movimento explosivo, aumento de volume e volatilidade. Forte abraço a todos, Top Traders, a Casa do Investidor. Seguimos juntos, queridos, mais uma semana. Valeu!